Sempre trabalhei como empregada doméstica em várias casas e já vi de tudo. Famílias ricas e educadas, outras arrogantes, algumas que me tratavam quase como parte da família e outras que me viam como invisível. Mas existe um trabalho em especial que nunca vou esquecer, porque foi nele que eu percebi o quanto podemos estar vulneráveis, mesmo quando achamos que estamos seguras. A oferta parecia boa demais para recusar. Era uma casa grande, em um bairro afastado, e a dona precisava de alguém para ficar 3 vezes por semana. O pagamento era acima da média e, segundo ela, eu teria liberdade para organizar meu horário, desde que a casa estivesse sempre em ordem. O detalhe que me chamou a atenção é que ela disse que quase nunca estaria presente. Era uma mulher que viajava constantemente a trabalho e precisava de alguém de confiança. No primeiro dia, ao chegar, encontrei apenas ela. Uma mulher magra, de meia idade, olhar cansado, que parecia estar sempre com pressa. Me mostrou os cômodos, me entregou uma cópia da chave do portão e foi embora. A casa era silenciosa, sem crianças, sem barulho, sem movimento. No começo, isso parecia um paraíso para quem precisava trabalhar em paz. Só que, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas, não sobrenaturais, mas detalhes que me deixavam desconfortável. Como, por exemplo, a porta do quarto do fundo. Era o único cômodo que ela pediu para eu não entrar, por motivos pessoais. Não era trancada, mas parecia sempre fechada com força. E mesmo sem entrar, eu percebia algo estranho naquele espaço. O ar era diferente no corredor que dava para lá, como se estivesse mais frio, mais abafado. Eu tentava não pensar nisso, mas em uma das vezes, ao passar pelo corredor, tive a nítida sensação de que alguém me observava do vão entre a porta e o chão. Me abaixei para olhar, achando que era coisa da minha cabeça, mas juro que vi uma sombra se movendo lá dentro. Disse a mim mesma que poderia ser reflexo de alguma cortina, ou até do sol batendo em ângulo, e segui meu trabalho. Só que aquele quarto virou uma obsessão. Toda vez que eu passava por ali, tinha a sensação de que alguém respirava do outro lado. Algumas semanas depois, comecei a notar outros sinais. Panelas que não estavam onde eu havia deixado. Pratos que apareciam sujos de um dia para o outro, mesmo com a patroa viajando. E, principalmente, restos de comida sumindo da geladeira. No início, pensei que fosse descuido meu, mas logo percebi que não. Um dia, ao chegar cedo, percebi pegadas no corredor, marcas de pés descalços no chão encerado. Elas iam direto para a porta do quarto do fundo. Meu coração disparou. Não sabia se chamava a polícia, se ligava para a dona da casa, ou se simplesmente ia embora e nunca mais voltava. Mas a curiosidade foi maior do que o medo. Peguei a chave da minha bolsa, caminhei até a porta e empurrei devagar. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas. O cheiro era forte, de mofo e suor acumulado. Quando meus olhos se acostumaram, percebi o que tinha ali dentro. Um colchão jogado no chão, coberto por lençóis imundos, restos de comida espalhados em pratos de plástico, e roupas masculinas dobradas num canto. Meu estômago revirou. Alguém estava morando naquele quarto, escondido. E eu não precisei de muito tempo para confirmar. Do fundo, perto do armário, ouvi um estalo. A porta se abriu de repente e, de lá de dentro, saiu um homem. Magro, sujo, barba desgrenhada, olhos fundos. Ele me olhou como se eu fosse a intrusa, e não ele. Travei. Não consegui gritar, não consegui correr. Ele apenas ficou parado, me encarando, respirando pesado. Até que deu um passo na minha direção. Nesse momento, minhas pernas reagiram e saí correndo pela casa, tropeçando nos móveis, derrubando tudo no caminho. Consegui sair pelo portão sem nem olhar para trás. Do lado de fora, liguei para a dona desesperada, dizendo que havia alguém dentro do quarto. A resposta dela me fez gelar ainda mais. Com a voz calma, quase fria, ela disse: "Eu sei. É meu irmão. Ele não pode sair, então deixo que fique no quarto. Você não deveria ter entrado." Naquele momento, tudo fez sentido. Os pratos, a comida desaparecendo, a sensação de ser observada. Ela sabia o tempo todo que eu não estava sozinha naquela casa. Desliguei sem dizer nada e fui direto para a delegacia, mas não consegui registrar a ocorrência porque, segundo a polícia, sem provas de ameaça ou violência, não havia o que fazer. Talvez fosse apenas um parente doente, disseram. Nunca mais voltei lá, mesmo com as mensagens da patroa oferecendo mais dinheiro. Mas até hoje, quando lembro do olhar daquele homem saindo do escuro, sinto a mesma sensação que tive no corredor, a de estar sendo observada. E o que mais me atormenta não é pensar que eu estive diante de alguém perigoso. É imaginar quantas empregadas já passaram por aquela casa antes de mim, quantas entraram naquele quarto, quantas talvez não tiveram a mesma sorte de conseguir sair correndo.
Quando alguém me pergunta qual foi o pior trabalho que já tive como empregada doméstica, eu não penso duas vezes antes de responder. Não foi o mais pesado, nem o que pagava menos, mas foi o que mais me deixou em estado de alerta, como se a qualquer instante minha vida pudesse virar de cabeça para baixo. Fui contratada por um homem viúvo, já de idade, que morava sozinho em uma casa grande e antiga. Ele não era simpático, mas também não era mal educado. Apenas sério, seco, falava o mínimo necessário. A casa estava sempre em silêncio, como se ninguém realmente vivesse ali. Mesmo quando ele estava presente, eu quase não ouvia passos, tosse, nada. Era como se fosse um fantasma andando pelos corredores. No primeiro dia, ele me explicou os cômodos que eu deveria limpar e deixou claro: o porão era proibido. Disse que era perigoso, cheio de entulho, e que eu não deveria nem tentar abrir a porta. Prometi obedecer, porque não sou curiosa a ponto de arriscar perder o emprego por desobedecer patrão. Mas foi difícil ignorar aquele detalhe. A porta do porão ficava no corredor da cozinha, sempre fechada com chave. Eu passava o pano no chão e sentia um frio vindo das frestas. E, de vez em quando, parecia que vinha também um barulho abafado, como um arrastar de algo pesado lá embaixo. No início, achei que fosse imaginação. Depois, comecei a prestar atenção. Em certos dias, o barulho era nítido, e vinha sempre no mesmo horário, no fim da tarde, quando o patrão saía para caminhar. Eram sons de coisas sendo mexidas, batidas secas, às vezes até o que parecia ser uma voz distante. O medo começou a crescer dentro de mim. Mas, junto dele, crescia também uma pergunta incômoda: o que havia lá embaixo? Um dia, enquanto ele estava fora, passei o pano no corredor e vi que a chave ainda estava na fechadura. Foi mais forte do que eu. Respirei fundo, olhei em volta para ter certeza de que ninguém me via, e girei a chave. A porta abriu com um estalo. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu, um misto de mofo, ferrugem e algo mais forte, metálico. A escada de madeira rangia sob meus pés enquanto eu descia devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. A luz era fraca, vinha de uma única lâmpada pendurada no teto, e iluminava apenas parte do ambiente. No canto, vi caixas velhas, móveis cobertos com lençóis e ferramentas enferrujadas. Até aí, nada demais. Mas quando meus olhos se acostumaram, percebi algo que me fez gelar: uma grade de ferro, como uma jaula improvisada, ocupando metade do porão. Dentro dela havia um colchão sujo, uma garrafa de água e restos de comida espalhados pelo chão. Meu coração quase parou. Alguém vivia ali embaixo. De repente, ouvi passos na escada. Travei de pavor. O patrão estava de volta. Corri até a porta, tentando fechá-la antes que ele me visse, mas era tarde. Ele apareceu no último degrau, me encarando em silêncio. Eu não mandei você ficar longe daqui? Disse, com a voz calma, mas firme. Eu não consegui responder. Só olhava para ele, depois para a jaula. Ele percebeu e suspirou, como quem já esperava que aquilo aconteceria um dia. Não é o que você está pensando, disse. Não tem ninguém aí. É só coisa velha. Mas havia marcas de unhas na madeira da jaula. Havia panos amassados que mostravam claramente que alguém tinha dormido ali. Ele me pediu para subir e não comentar com ninguém. Ameaçou, de forma velada, dizendo que eu precisava do emprego, que não seria bom arrumar problemas. Eu subi, apavorada, tentando não demonstrar. Naquela noite, não consegui dormir. Passei horas pensando no que vi. Quem tinha ficado preso ali? Era alguém da família? Algum vizinho desaparecido? Porque ele ainda mantinha aquilo. Continuei trabalhando na casa por mais uma semana, sempre evitando o corredor da cozinha, sempre com medo de ouvir barulhos vindo lá de baixo. E eu ouvi. Várias vezes. Até que, em uma manhã, quando cheguei, percebi que a porta do porão estava entreaberta. Não tive coragem de olhar. Fiz meu serviço apressada e fui embora antes mesmo do horário. No dia seguinte, recebi uma mensagem dizendo que meus serviços não seriam mais necessários. Nenhuma explicação, apenas um "não preciso mais que você venha". E foi aí que o medo ficou maior. Porque, se ele me mandou embora logo depois de eu ter descoberto o que havia no porão, talvez fosse porque não queria testemunhas. Nunca mais voltei naquela casa. Nunca mais vi aquele homem. Mas, de vez em quando, leio notícias de desaparecimentos na região e me pergunto se não existe ligação. O que mais me assusta é lembrar do olhar dele quando me pegou lá embaixo. Não era o olhar de alguém pego em flagrante. Era o olhar de quem já tinha decidido o que fazer comigo, mas mudou de ideia na última hora. E até hoje, quando passo por casas antigas com janelas escuras, não consigo deixar de imaginar quantos porões escondem segredos que nunca deveriam ser descobertos.
Nunca pensei que um simples detalhe pudesse mudar completamente a forma como eu enxergava meu trabalho. Eu sempre gostei da rotina de limpar, organizar e deixar cada coisa em seu lugar. Para mim, entrar numa casa era como entrar num pequeno universo, cada família com seus hábitos, manias e segredos. Mas em uma dessas casas, eu descobri algo que nunca deveria ter visto, e até hoje me arrependo de não ter largado tudo no primeiro sinal de perigo. O casal que me contratou era educado, de boa aparência, sempre sorridente. Tinha um filho pequeno, mas ele passava a maior parte do tempo na escola integral. A casa era aconchegante, moderna, com grandes janelas de vidro e cômodos claros. No começo, eu achei até agradável trabalhar lá. Só havia um detalhe incômodo: a janela do quarto principal. Ela ficava virada para a rua, mas nunca era aberta. As cortinas grossas estavam sempre fechadas, e quando perguntei se queria que eu deixasse o sol entrar, a patroa respondeu de imediato: "Não mexa nessa janela." A resposta seca me deixou desconfortável, mas aceitei. Eu sabia que certas famílias tinham suas regras estranhas, e não era meu papel questionar. Com o tempo, no entanto, comecei a notar coisas que não faziam sentido. No quarto principal, onde ficava essa janela, eu limpava a cama arrumada, tirava o pó dos móveis, mas toda semana encontrava marcas diferentes no carpete, como se alguém tivesse arrastado algo pesado perto da cortina. E de vez em quando, havia papéis rasgados, bem pequenos, escondidos no vão do criado mudo. Nunca consegui ler nada inteiro, apenas pedaços de palavras, como "me ajuda" ou "não aguento". No início, pensei que fosse imaginação. Talvez fossem rascunhos da criança, ou até coisas do casal. Mas aquilo começou a me atormentar. Um dia, ao passar pano no quarto, percebi um cheiro forte, diferente. Era azedo, misturado com suor. O tipo de cheiro que não combina com um ambiente limpo e organizado. Senti um arrepio na espinha, mas continuei o serviço. As coisas pioraram quando, em uma tarde, enquanto passava pelo corredor, ouvi um barulho abafado vindo do quarto principal. Parecia um choro baixo, sufocado. Encostei na porta para ouvir melhor, mas o som parou. Pensei em abrir, mas não tive coragem. Daquele dia em diante, a janela se tornou uma obsessão para mim. Toda vez que eu entrava naquele quarto, sentia que havia algo atrás da cortina. E mesmo sem abrir, percebia que o tecido se movia levemente, como se alguém respirasse do outro lado. Até que, numa manhã em que estava sozinha na casa, não resisti. Segurei a cortina com as mãos trêmulas e puxei de uma vez. O que vi me deixou sem ar. A janela não dava para a rua, como eu sempre pensei. Atrás da cortina havia grades de ferro presas na parede, e no espaço entre elas e o vidro estava um colchão velho, coberto por um cobertor imundo. No chão, garrafas plásticas cheias de água, restos de comida e uma pequena caixa com roupas amassadas. E, encolhida naquele canto, havia uma mulher. Ela me olhou com olhos arregalados, assustada, como um animal acuado. Estava magra, pálida, com o cabelo desgrenhado. Não disse nada, apenas levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia se gritava, se corria, se a ajudava. Apenas fechei a cortina de volta, apavorada. Saí do quarto e tentei agir normalmente até terminar o serviço. Naquela noite, mal consegui dormir. Será que aquela mulher era parente? Será que estava sendo mantida contra a vontade? As palavras rasgadas que eu havia encontrado, "me ajuda", voltavam à minha mente como marteladas. Voltei alguns dias depois, e a patroa me recebeu com um sorriso frio. Enquanto eu limpava, ela entrou no quarto e ficou lá dentro por mais de uma hora, com a porta trancada. Saí quando terminou e percebi que carregava um saco grande de lixo. Nunca mais ouvi choros, nem encontrei bilhetes. Mas, no fundo, sentia que a mulher ainda estava lá. Comecei a me sentir vigiada dentro da própria casa deles. Às vezes, quando passava pelo corredor, percebia uma fresta da cortina se movendo, como se um olho me espiava em silêncio. Outras vezes, quando estava na cozinha, tinha a impressão de ouvir batidas fracas, quase imperceptíveis, vindas do quarto. Eu queria ligar para a polícia, mas o medo me paralisava. E se ninguém acreditasse em mim? E se o casal descobrisse que eu falei? Eu precisava do emprego, mas cada dia que passava era como andar sobre gelo fino, esperando o momento de afundar. O fim aconteceu quando, em uma manhã, encontrei um bilhete dobrado dentro do balde de limpeza. Estava escrito às pressas, em letra tremida: "Eles saem às quintas. Por favor." Era quinta-feira. Entrei no quarto, trancada em suor frio, e puxei a cortina. A mulher estava lá, ainda mais fraca, mas com os olhos cheios de esperança. Ela implorou para que eu a ajudasse a sair. Eu estava em choque, sem saber o que fazer. Antes que pudesse decidir, ouvi o som da porta da frente abrindo.
O casal tinha voltado mais cedo. Fechei a cortina com pressa e saí do quarto, fingindo que estava apenas limpando o corredor. Cumprimentei-os com um sorriso forçado, terminei o serviço rapidamente e nunca mais voltei. Até hoje, penso naquela mulher. Será que ainda está lá? Será que conseguiram silenciá-la de vez? O que sei é que, desde então, nunca mais aceitei trabalhar em casas onde me pedem para não abrir portas, não mexer em cortinas ou não entrar em determinados cômodos. Aprendi da pior forma que certas regras não são apenas manias, são segredos sombrios, escondidos à vista de todos. E o pior é a sensação de que eu poderia ter feito mais. Poderia ter ajudado. Poderia ter salvo alguém. Mas não fiz. E essa culpa me acompanha até hoje, como uma sombra que nunca desaparece. Trabalhar como empregada doméstica nunca foi um problema para mim. Eu sempre levei isso como uma forma honesta de sustento, algo que me permitia colocar comida na mesa e garantir que meus filhos não passassem necessidade. Mas existe uma casa em que trabalhei que até hoje me causa arrepios, e eu juro que jamais aceitaria voltar lá, nem se me oferecessem o dobro do pagamento. Era uma residência enorme, dessas que parecem mais casarões antigos do que lares comuns. Localizada numa rua quase deserta, era a única com muros altos e portões de ferro que rangiam quando se abriam. Quem me contratou foi uma senhora idosa, dona de um rosto sério e voz baixa, mas firme. Ela me explicou que precisava de alguém para limpar 2 vezes por semana, já que os filhos moravam em outra cidade e só a visitavam raramente. No início, achei o trabalho tranquilo. A casa era grande, sim, mas nada que não pudesse ser feito com calma. Os corredores eram longos, havia móveis pesados e quadros antigos que pareciam me seguir com os olhos, mas eu tentava ignorar essas impressões. Sempre me considerei uma pessoa prática, então quando escutava rangidos ou portas batendo com vento, dizia a mim mesma que era apenas o desgaste da casa. Só que não demorou muito para eu perceber que havia algo diferente naquele lugar. A primeira vez que senti medo de verdade foi quando estava limpando o quarto de hóspedes no andar de cima. Eu sempre deixava a porta aberta para não me sentir sufocada, mas naquele dia ela simplesmente se fechou com força atrás de mim. Pensei que fosse corrente de ar, mas quando tentei abrir, percebi que a maçaneta não girava. Meus olhos varreram o quarto, o coração acelerado, até que ouvi passos do lado de fora, bem lentos, se aproximando da porta. Eu gritei, perguntando se era a dona da casa, mas não houve resposta. Os passos pararam exatamente em frente ao quarto. A maçaneta girou sozinha, devagar, e quando a porta finalmente se abriu, não havia ninguém no corredor. Nenhum som, nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Eu desci as escadas correndo, quase tropeçando, e encontrei a senhora sentada na sala, bordando calmamente. Perguntei se tinha subido, e ela apenas me olhou de forma enigmática, dizendo que não saíra do lugar. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção nas coisas estranhas. Espelhos que pareciam refletir movimentos atrás de mim, mesmo quando eu estava sozinha. Vozes sussurradas, quase imperceptíveis, como se estivessem conversando em outro cômodo. Certa vez, ao lavar a louça, ouvi alguém me chamando pelo nome bem perto do meu ouvido. Quando olhei, não havia ninguém. Mas o pior acontecia sempre na área dos quartos do andar superior. Parecia que a casa nunca dormia. Eu subia para arrumar as camas e tinha a sensação de que alguém caminhava no quarto ao lado. As portas rangiam mesmo fechadas. Uma vez, ao abrir o armário do quarto principal, encontrei roupas antigas, manchadas de algo escuro que parecia sangue seco. Contei para a patroa, mas ela apenas disse: "Algumas coisas pertencem à casa, não mexa mais nisso." A cada visita, eu voltava para casa exausta, não só pelo trabalho, mas pela pressão constante de estar sendo observada. Às vezes, chegava a sentir o peso de olhos me acompanhando quando descia as escadas. A experiência mais marcante aconteceu numa tarde chuvosa. Eu estava passando pano no corredor do segundo andar quando vi, ao fundo, uma mulher parada, de costas. Ela usava um vestido branco, longo, e tinha os cabelos negros cobrindo o rosto. Pensei que fosse a dona da casa, mas algo dentro de mim sabia que não era. O ar ficou pesado, gelado. Tentei falar, mas minha voz não saiu. A mulher virou o rosto devagar, e eu juro que não tinha olhos, apenas buracos escuros onde deveriam estar. Larguei o balde e corri escada abaixo, tropeçando nos degraus, desesperada. Quando cheguei na sala, a senhora olhou para mim como se já soubesse o que eu tinha visto. Não fez perguntas, apenas disse que eu poderia ir embora mais cedo. Naquela noite, em casa, tive pesadelos horríveis. Sonhei com a mesma mulher parada ao lado da minha cama, observando-me dormir. Acordei suada, com a sensação real de que havia alguém no quarto. A partir daí, tudo piorou.
Sempre que eu ia trabalhar naquela casa, passava os dias seguintes ouvindo barulhos estranhos em meu próprio lar, talheres se mexendo sozinhos, portas que se abriam lentamente, sombras passando rápido pelo canto dos olhos. Eu tentei parar, mas o dinheiro era bom, e a patroa sempre pagava adiantado. No entanto, a última vez que estive lá me fez tomar a decisão definitiva. Estava limpando a cozinha quando ouvi barulhos vindos do porão, como se alguém arrastasse correntes. A curiosidade me venceu, e eu desci. A escada era úmida e fria, e quanto mais eu descia, mais sentia aquele cheiro metálico, de ferrugem e sangue. No fundo do porão, vi algo que jamais esquecerei. Havia uma cadeira velha, com cordas gastas amarradas nos braços, e marcas de arranhões por todo o chão de cimento. Do nada, a porta atrás de mim bateu com força, e fiquei no escuro absoluto. O som das correntes aumentou, junto com um choro baixo, quase humano. Eu gritei, bati na porta, rezei em voz alta. Quando finalmente consegui abrir, subi correndo sem olhar para trás. A patroa estava novamente na sala, imóvel, como se tivesse esperado por aquilo. Eu, tremendo, disse que não voltaria nunca mais. Ela apenas deu um sorriso quase imperceptível e falou: a casa nunca deixa quem entra sair completamente. E talvez ela estivesse certa. Porque, mesmo longe daquela casa, até hoje sinto que algo me segue. Às vezes, acordo no meio da noite e vejo a silhueta da mulher do vestido branco parada no corredor do meu apartamento. Outras vezes, sinto passos atrás de mim quando estou sozinha lavando a louça. É como se parte daquela casa tivesse vindo comigo. E o que mais me assusta é pensar, se eu a trouxe sem querer, quantas outras pessoas, quantas outras empregadas não carregaram um pedaço dela também? Talvez a maldição nunca fique só lá dentro. Talvez ela esteja espalhada em cada casa de quem um dia entrou para limpar, achando que era só mais um trabalho. Nunca vou esquecer o dia em que descobri o quanto a confiança pode se transformar em perigo. Trabalhei como empregada doméstica por muitos anos, e sempre acreditei que o maior desafio do meu trabalho era apenas lidar com poeira, gordura acumulada e clientes exigentes. Mas estava enganada. Às vezes, o que mais ameaça uma pessoa nesse ofício não são os serviços em si, mas as situações em que somos colocadas sem perceber. Tudo começou quando uma amiga me indicou para trabalhar em uma casa nova, recém-comprada por um casal jovem. Eles eram simpáticos, pareciam modernos e educados. Desde o primeiro dia, me trataram com respeito e disseram que eu poderia ficar à vontade, que confiavam no meu trabalho. A confiança deles parecia tanta que logo me entregaram um molho de chaves da casa. Disseram que era para facilitar minha entrada, já que muitas vezes não estariam presentes quando eu chegasse. No início, aquilo me deixou feliz. Era raro receber tanta liberdade em tão pouco tempo. Eu me sentia valorizada, como alguém de confiança de verdade. Mas logo essa sensação começou a se transformar. A casa era grande e ainda cheirava a tinta fresca. Alguns cômodos estavam quase vazios, esperando móveis novos. Eu aproveitava o silêncio para trabalhar rápido, mas, com o tempo, comecei a notar detalhes estranhos. Sempre que eu chegava, os móveis pareciam um pouco fora de lugar, como se alguém tivesse mexido neles. Copos apareciam usados, toalhas úmidas penduradas no banheiro, mesmo em dias em que os donos diziam estar viajando. No começo pensei que fosse paranoia minha, mas logo tive certeza de que não era. Certa manhã, ao abrir a porta com minhas chaves, percebi o barulho inconfundível de passos no andar de cima. Congelei. Chamei pelo nome da patroa, mas ninguém respondeu. O silêncio voltou como se nunca tivesse havido nada. Respirei fundo, tentando acreditar que fosse eco ou imaginação, e segui meu trabalho, mas com os ouvidos atentos a cada estalo da casa. Daquele dia em diante, a sensação de estar sendo observada não me deixou mais. O momento decisivo aconteceu em uma tarde de sexta-feira. Eu já estava acostumada à rotina. Chegava cedo, limpava os banheiros, organizava os quartos e, por último, a sala. Nesse dia, quando terminei de aspirar o andar superior, percebi uma sombra se mover pelo reflexo da televisão desligada. Um vulto passando atrás de mim. Virei depressa, mas não havia nada. Ainda assim, senti o coração disparar e decidi encerrar o serviço mais cedo. Quando estava guardando os produtos de limpeza, ouvi o barulho da porta da frente abrindo. Achei que fosse algum dos patrões, mas, quando olhei, não reconheci o homem que entrou. Ele era alto, vestia um casaco escuro e parecia não se importar com a minha presença. Simplesmente fechou a porta atrás de si e ficou me encarando em silêncio. "Quem é você?" perguntei, com a voz tremendo. Ele sorriu de um jeito frio e respondeu: "Você não deveria estar aqui." Meu corpo gelou. Eu disse que trabalhava para os donos da casa, mas ele apenas riu, andando em minha direção,
devagar, como se estivesse me testando. Corri até a cozinha, peguei a primeira faca que vi e ameacei. Ele parou, levantou as mãos e falou: calma, não precisa disso. Eu só venho aqui de vez em quando. Eles sabem. Naquele instante, percebi a verdade. Alguém tinha cópia das chaves. E usava a casa quando queria. Não sei se os donos realmente estavam cientes ou se tinham sido enganados, mas o fato é que havia um estranho entrando e saindo da casa onde eu trabalhava. E, pior, me encarando como se eu fosse a intrusa. Consegui sair correndo, com o coração disparado, e fui direto para a rua, sem olhar para trás. Liguei para a patroa ainda tremendo, contei tudo o que tinha acontecido. O silêncio do outro lado da linha foi perturbador. Depois de alguns segundos, ela disse apenas: eu sei de quem você está falando. Já tivemos problemas com ele. Mas não se preocupe, vou resolver. Aquilo me deixou ainda mais apavorada. Como assim não se preocupe? Alguém invadia a casa, rondava os quartos, aparecia sem avisar, e a reação dela foi apenas dizer que resolveria. Decidi não voltar mais. Não importava o quanto precisasse do dinheiro. Passei dias sem dormir direito, imaginando o que teria acontecido se eu não tivesse corrido, se aquele homem tivesse fechado a porta atrás de mim, se tivesse decidido que eu não sairia viva dali. Mas a parte mais assustadora aconteceu depois que abandonei o trabalho. 2 semanas mais tarde, ao sair de casa para levar meu filho à escola, encontrei um papel dobrado embaixo da porta. Era um bilhete escrito à mão. Você esqueceu suas chaves. Não havia chaves no envelope, apenas o papel. Desde então, eu tranco todas as portas, fecho janelas, verifico cada canto da minha casa antes de dormir. Mas nada tira de mim a sensação de que, em algum lugar, alguém ainda tem cópias. E que, a qualquer momento, pode abrir uma porta e entrar como se fosse dono do lugar.